Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos de volta ao meu escritório, bem como a esse tema que estamos estudando. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas. Trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões do nosso país. Atualmente, eu estou estudando, eu estou no 4º ano de um curso que são 8 anos de estudo, fornecido inclusive por uma dessas grandes religiões, uma religião expressiva no nosso país, porém polêmica, e faço parte de 2 institutos de parapsicologia. Esse sou eu, simplesmente apaixonado por ocultismo, apaixonado por tudo que eu falo aqui no meu canal, assim como eu acredito que vocês que me assistem também sejam. Então, agora que você me conhece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Acompanhe o irmão Tarsis desde antes do canal, lá quando ele estava fazendo as palestras, e ainda não sou inscrito, se inscreve. Vem fazer parte dessa fraternidade, vem para a ordem. Aqui você pode, sou eu que estou te indicando. Vejam os vídeos anteriores, não só para compreender esse vídeo. Lá estão temas repletos de ocultismo, repletos de coisas para você praticar na sua casa, ter resultado, aprender, ver o fenômeno na prática. Por fim, tudo que você fizer e assistir que gostar, like pra gente no vídeo, comenta para mim o motivo do seu like. Irmão Tarsis, agora que eu estou estudando, que eu estou entendendo o que eu estou fazendo, aquela almejada projeção que eu não conseguia antes, de repente apareceu. Vou ficar feliz em saber. Continuem fazendo esse trabalho de formiga para indicar, para compartilhar esse canal com as pessoas que vocês sabem que são como vocês e eu. Gente que gosta de estudar, gente que gosta de aprender, que gosta de testar na prática em casa, de ver esses fenômenos acontecendo na prática. E por fim, para quem quiser uma relação mais estreita comigo, falar de forma mais direta, tem o @TarsisNephilim, com PH e M no final. Você pode me seguir no Instagram. Meus amados irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, puxando o fio de prata da meada do que foi o último vídeo, lá nós aprendemos sobre quem foram os pioneiros da abjuração. Também ficamos sabendo que durante muito tempo ela foi exclusividade da Igreja Católica. E hoje, nesse 4º ponto de sabedoria, nesse 4º ponto de conhecimento, que inclusive está na quarta parte, olha a redução teosófica, olha a numerologia a favor da gente no vídeo de novo. Nós vamos aprender exatamente o que? Sobre a abjuração e a sua evolução, como essa prática se estendeu pelos tempos. Então, gente, com o tempo, os equívocos cometidos pelos pontífices, ou papas, como ficaram conhecidos, para você que não tem familiaridade com o termo pontífice, é simples. Pontífice significa que esse papa, ele tinha contato direto com Deus, que Deus falava direto com ele e através dele as pessoas recebiam a mensagem de Deus. Ou seja, ele era a ponte, por isso pontífice. Que vão desde equívocos grandes, como o exemplo que eu gosto muito, de que dizia que a Terra era redonda, né? Pois se Deus fez a Terra e Ele fala diretamente com você, a ponto de te legar a responsabilidade de guiar todos os seres humanos e híbridos do planeta Terra em seu nome, né? Você, como pontífice,
não pode errar. Pois se Deus fez a Terra, ele sabe como é que ele criou esse planeta, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Imaginem que o irmão Tarsis chegou para vocês e falou: olha, gente, eu tenho contato direto com o grande Deus primordial, aquele que criou tudo, todos e todas as criaturas e criações que existem no universo e nos multiversos. Ele fala direto comigo. Então todos vocês que me seguirem vão estar seguindo a palavra de Deus. Imaginaram? E aí imaginem novamente que eu chego para vocês e falo: olha, a Terra, o final do mar acaba num abismo. Ela é quadrada. E aí vem um cientista e fala: ó, seu pontífice, eu não quero questionar a palavra do Senhor, o Senhor fala por Deus aqui na Terra. Mas eu estudei e a Terra é redonda e hoje eu tenho como provar. E eu, ao invés de ter a humildade de te ouvir, eu olho para você e falo: menino, você está contrariando a palavra de Deus, você quer dizer que Deus está mentindo? Porque nota, gente, como eu disse, Deus sabe como ele fez o planeta, ele sabe que a Terra é redonda. Se eu sou pontífice e eu estou falando uma informação que não condiz, ele ia me dar um toque, falar: olha, meu porta-voz, essa informação da Terra é quadrada, corrige porque eu fiz ela redonda. Mas ao invés de fazer isso, eu ainda vou lá e aplico um castigo, como se aquela pessoa estivesse questionando a palavra de Deus. E esse é um exemplo de grande equívoco cometido por pontífices. Até os pequenos erros. Né? E esses pequenos erros, eu tenho um exemplo bacana, porque vocês vão poder sentir isso na prática, acompanhar junto comigo. Eu já falei muito que muita gente tem a Bíblia em casa e conhece a Bíblia, então quem tem, pega ela agora. Eu recomendo a Bíblia do Rei James. Por que, irmão Tarsis? Por que você recomenda a Bíblia dele? Eu quero lembrar a vocês que existe a diferença entre traduzir e adaptar uma tradução. Hoje, com frequência, nós percebemos o quê? Que às vezes uma Bíblia, ela tem quase o mesmo texto de outra Bíblia, mas mudam apenas algumas palavrinhas. E isso hoje ocorre porque muitos, ao invés de apenas traduzirem, eles adaptam de acordo com a compreensão. Então o Rei James, ele foi uma das pessoas que falou: olha, do jeito que eu peguei esse texto antigo aqui, para estudar, do jeito que ele chegou na minha mão, eu vou traduzir palavra por palavra. Então, é bastante confiável. Mas, entendam isso, esse é um momento das minhas aulas que muita gente questiona: ué, mas minha Bíblia está falando diferente da dele. Se atentem a isso. Esse exemplo de pequenos equívocos que foram gerados, ele está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ela foi escrita por Paulo e ela diz respeito ao o corpo é um santuário. Paulo estava passando esse ensinamento. Primeiro façam esse exercício de ler esse capítulo e prestem atenção que o texto que está nele, ele tem um conteúdo que, se for levado no sentido literal, dependendo do grau de compreensão que a pessoa tiver, ele pode já gerar distorções, que é uma coisa bastante polêmica. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. A gente percebe que nós vamos para uma igreja, essa igreja também é evangélica, também é cristã, e acredita que o Coríntios deve ser seguido assim. Por quê? Porque eles têm alguma regra, alegam que nesse texto Paulo colocou essa regra e eles vão seguir daquela forma. Você vai para outra igreja e percebe que as pessoas fazem diferente e alegam o mesmo texto como base. Então hoje nós vamos aprender o quê?
que a palavra de Paulo foi uma só, que a Bíblia foi escrita pelo povo judeu e que ela já possui uma codificação, ela já possui uma forma correta de entender, que foi a que eles colocaram, o verdadeiro significado. E que nós não podemos distorcer, exatamente para que não crie essas diferenças na mesma religião. Já pensou? Todo mundo é cristão, mas fica um brigando com o outro por causa de diferenças muitas vezes humanas? Então, fica a dica. Leu o texto comigo, acompanhou, fez essa dinâmica, se permitiu? A partir daí, siga o seguinte princípio. Corinto era uma cidade grega, né, que tinha acabado de ser invadida pelos celtas. E nota que essa informação não está aí na Bíblia. Mas se você pesquisa esse período histórico, você percebe que isso aconteceu. Inclusive tem cidades na Bíblia que que eram gregas e tiveram o nome alterado nas cartas devido a essa influência celta. Gálata, por exemplo, faz menção aos gauleses, como eram chamados celtas e como eles pronunciavam na Grécia. Então fica aí outra dica. Ou seja, ela era habitada por gregos, que é o povo que pertencia à região, por romanos, que foram os primeiros conquistadores daquela região, e pelos celtas, que eram os invasores recém-chegados. Olha que informação importante de nós temos. Por quê? Porque sendo assim, a missão de Paulo, o apóstolo, quando escreveu essa carta, era converter 3 povos. E não só 3 povos. 3 povos com religiões e pontos de vistas culturais diferentes. Então eu nem preciso dizer que esse episódio polêmico gerou diversas distorções que são mantidas até os dias de hoje. Então entendam, olha a missão que Paulo tinha. Para quem não sabe, Bíblia significa coleção de livros. A primeira carta aos Coríntios é um livro da Bíblia, e nota que não é pequeno. E era uma carta. Nota que Paulo estava à distância com a missão de converter romanos, gregos e celtas, e através de uma carta. O que isso quer dizer? Que tinha muita informação que ele não ia conseguir colocar nessa carta. Senão a própria carta viraria uma Bíblia, ficaria extensa, levaria anos para escrever. E ele tinha essa missão. E olha que complicado. Imagina um lugar aonde já tem um grego com uma religião consolidada, inclusive que já era iniciática, com influências egípcias, ou seja, que eles já haviam testado em 2 povos e tinha dado certo. Um romano influenciado pelo grego, pelo egípcio, pelo persa da época do mitraísmo e pela sua própria religião, que pouca gente conhece a religião romana, ela é inteira iniciática. Você vê que os deuses romanos eram planetas. E hoje nós sabemos, quem pratica Cabala, que esses planetas têm líderes planetários que são arcanjos. E olha aí o romano, desde aquela época, tentando se encontrar. Fica a dica. Não contentes com isso, ainda tinham os recém-chegados celtas, que na época ainda não tinham se tornado iniciados. Lembra? Quem assistiu vídeos anteriores sabe que essa iniciação celta veio lá no século V, que a ordem druídica decidiu tomar esse formato iniciático. Naquela época eles eram literalmente pagãos, politeístas, adeptos de sacrifícios. E aí todo esse povo morando junto, no meio de uma guerra, esse povo já sem se entender, porque o grego talvez conversasse com o romano de igual para igual,
mesmas culturas, mesmas influências, agora o céu está ali já em choque. E aí me chega o Paulo, gente, eu trouxe aqui o cristianismo. Eu tirei o conhecimento da Cabala da mão dos sacerdotes levitas, eu tirei esse privilégio que só eles tinham para transferir para o mundo e quero compartilhar ele com vocês. E aquele povo já era um diferente do outro, já tinham diferenças culturais na maneira de se vestir, na maneira de acreditar um do outro, aí me chega o Paulo querendo unificar, assim como nós fazemos na teosofia, fica a dica. Missão difícil, né, gente? E com uma carta. Fica aí outra dica. Irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, nada do que eu vou falar, né, será dito para criticar de forma destrutiva, né? Quero lembrar a todos que a teosofia ela trabalha com provas e fatos. Por isso que nós sempre alegamos que não tem religião superior à verdade. Entende? Ou seja, não estamos criticando com esse grande erro do pontífice a Igreja Católica, não. Quem conhece a nossa loja na Liberdade, o Instituto Pitágoras, loja teosófica a qual eu pertenço, sabe que nós mantemos uma Igreja Católica liberal lá. Que é importante para nós essa questão da pessoa entender que ela pode ter um ponto de vista cultural e ainda assim praticar a verdade. Então não é uma crítica, foi um fato, isso realmente aconteceu. Teve um papa, um pontífice que falava em nome de Deus e ele errou nesse momento. Então não tomem como crítica destrutiva. Bem como não tomem como crítica destrutiva tudo que vai ser dito daqui para frente, desses pequenos equívocos. Porque eu sei que vai ter gente que vai olhar, poxa, mas na minha igreja se acredita assim, na minha igreja se acredita assado. É exatamente por essa questão, dessas distorções que se geraram em cima de um texto bíblico. E que hoje nós vamos ver a opinião dos escritores, a forma correta de se ler aquela codificação. Nos longos anos de instituição teosófica, nós estudamos não tão somente os livros sagrados, né? Mas muitos de nós fazem cursos com grandes sacerdotes das religiões dos povos que escreveram os livros. Então, olha, eu sou um. Não falei para vocês que estou fazendo um curso de 8 anos, estudando uma grande religião? Quantas outras religiões eu estudei? Fica a dica. Para quê? Para garantir que eu estudei a Bíblia com um sacerdote do povo que escreveu, que acredita no povo que escreveu, na real codificação. E assim fiz ao Corão, o Mahabharata, assim Blavatsky fez. Não foi estudar o hinduísmo de cabo a rabo, tudo o que estava acontecendo, fenômeno por fenômeno. Então é isso que nós fazemos. Tudo para que nossos irmãos e irmãs, aliás, possam ter a credibilidade, né, no que falam, aprendem e ensinam. Nossa preocupação é muito grande com isto, em ter esse estudo correto para saber o que nós vamos falar, o que nós vamos ensinar e o que nós vamos aprender também. Bem como tudo que nós aprendemos, nós testamos nas nossas escolas esotéricas, né? Ou seja, eu tenho essa responsabilidade e eu quero que os meus inscritos também tenham. Então, tudo isso que eu vou falar agora, além de estudar com quem sabe, aquilo que eu percebi que tinha fenômeno, que tinha prática iniciática, foi estudado. Quando a teosofia na escola esotérica não tinha essa capacidade de dar esse espaço para estudar, eu estava em outra ordem, que possibilitava eu estudar aquela prática, aquela técnica. Eu estava num instituto, exatamente analisando isso, semelhanças e o que realmente funciona na prática. Então, por isso,
tenho essa credibilidade, por isso a teosofia tem essa credibilidade para falar sobre esse tipo de assunto. Então, gente, recado dado e compreendido, né? Todos sabem agora que não são críticas destrutivas, mas sim uma forma de expor a verdade quanto ao conteúdo, né? Vamos a algumas dessas distorções que são importantíssimas, né? Por exemplo, nesse capítulo vocês vão perceber que ele já gera uma distorção quanto à diferença no modo de se vestir, no cabelo e na barba. Muitas igrejas acreditam que para você ser da igreja evangélica você não pode ter barba, não pode ter cabelo. Outras igrejas acreditam que na igreja evangélica o homem tem que usar calça e mulher tem que usar saia. Outras igrejas, né, acreditam em tudo isso e praticam tudo isso ao mesmo tempo. E qual era a verdade sobre isto? A verdade é que Paulo chegou com conhecimento novo, dizendo: ó, Cristo não veio para contrariar o que estava sendo ensinado, mas veio para abrir acesso do que estava sendo ensinado para o restante do mundo. Porque senão ia ficar ali na mão dos levitas, ia ficar ali na mão do povo judeu, né? E Deus não escolheu o grande Deus primordial, que criou tudo, todos e todas as criações e criaturas que existem no universo e nos multiversos, escolheu todos. Dele descende todos. E é injusto um só deter esse conhecimento. E Paulo veio propor para eles. E aí gerou aquela questão. O romano virou e as primeiras perguntas que o romano fez é: mas eu vou ter que me circuncidar? Porque eu não vou. E aí Paulo tinha que falar: não, romano, eu não quero que você circuncide. Eu quero que você entenda que mesmo sem fazer uma circuncisão, que você pode também praticar essas práticas iniciáticas que eu estou propondo para você, esse novo conhecimento que está vindo. O romano questionou: mas os judeus usam cabelo e barba. Eu sou guerreiro, eu corto o meu cabelo curto, eu faço a minha barba com navalha, porque na hora da guerra podem me segurar e eu posso acabar perdendo a cabeça por isto. Pode enroscar no meu cabelo enquanto eu estou combatendo. E Paulo: não, gente, eu sou cidadão romano. Vocês entendem? Isso é profissão de vocês, independente de você ter cabelo curto ou ter cabelo longo, ter a barba curta ou ter a barba parada, você pode praticar isso também. Gente, irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, o celta, imagina para ele, que nem iniciado era na época e nem civilizado era na época, e detalhe, eu falo isso sendo descendente de celta, tá, gente? Não entendam como crítica também. Olhou e falou: poxa, maravilha, o cabelo comprido e a barba para mim é o de menos, eu tenho. Agora esse saiote que vocês usam aí, tanto romano, tanto judeu, a túnica, né? Parecia uma saia. Tanto o grego, também o egípcio, o celta, ele olhava aquilo com horror. Sabe por quê, gente? Uma curiosidade que vocês não sabem é que o celta era adepto da calça. Foi um dos primeiros povos europeus a pôr a calça. E os homens celtas usavam calças apertadas e esquisitas. E as mulheres celtas usavam vestidos, usavam saias. E foi um celta que questionou: e agora? Aí sabe o que aconteceu? Paulo teve que olhar e falar: olha,
Se o seu homem usa calça e a sua mulher usa saia, você pode usar calça e ela pode usar saia, não tem problema. O importante é que você seja adepto desse conhecimento, que você entenda que ou de saia, ou de calça, ou de cabelo comprido, ou de barba comprida, ou sem cabelo, ou o homem que usa algo que você chama de saia, que nada disso importa, que todas essas são questões humanas, híbridas, são questões da Terra e não vão influenciar na prática desses conhecimentos iniciáticos. Entendem, gente? E isto numa carta só, conversando com 3 povos ao mesmo tempo. E detalhe, a nota que eu falei para vocês, na carta, não dá para escrever o contexto que ele estava vivendo, era uma carta, não era um diário, é uma mensagem. Não dava para escrever a dificuldade que ele estava tendo, enfrentando um debate com esses 3 povos. E olha como faz diferença nós entendemos isso. Porque para quem entende no sentido literal, acaba perdendo todo um conteúdo e distorcendo esse conteúdo e indo de repente na frente de um templo, na frente de uma palestra, na frente de uma igreja, para explicar algo distorcido. Fica a dica. Outro pequeno equívoco, outra distorção que surgiu naquela mesma carta foi a questão das tatuagens ritualísticas e a diferença que uma tatuagem ritualística tem com uma tatuagem ornamental. Então, ocultistas, vamos entender isso agora? Tatuagem ritualística, irmão Tarsis, o que é? É quando eu desenho um símbolo no dia correto, no horário correto, com o material correto, com a cor correta. E esse símbolo, ele é feito junto com uma prática ritualística para convocar certa energia, convocar certa influência. E tatuagem ornamental é uma tatuagem que é um enfeite. Eu coloquei aqui porque eu achei bonito, mas se eu tirar não tem problema nenhum. Posso fazer de rena, que nem acontece em muitos povos, que aí eu tiro, desenho outro desenho, se eu quiser. E o celta, gente, que estava lá na época, porque nota, o romano não tinha tatuagem, o grego não tinha tatuagem, e Paulo estava falando de tatuagem naquela carta. Por quê? Por causa do povo celta. Se vocês estudarem, o povo celta tem hábito de andar com espirais feitas no corpo, com a arte latene, que são tranças feitas no corpo, com diversos símbolos arcanos feitos no corpo. Tanto é que o próprio povo romano, quando encontrou eles na região britânica, o descreveu como pictus. Por quê? Porque eram tatuados. Pictus significa corpo pintado. Fica a dica. E Paulo percebeu que o celta questionou, mas então, nem o judeu, nem o romano, nem o grego, nem você, Paulo, usa tatuagem e eu uso, e agora como nós fazemos? Só que nesse caso Paulo repreendeu. Disse, olha, você ter uma tatuagem ritualística no seu corpo da forma incorreta, ou seja, de repente adorando uma criatura ao invés do Criador, porque uma coisa é você falar para mim que acredita no grande Deus primordial e no trabalho dos agentes que ele tem, dos arcanjos, dos anjos. Outra coisa é você falar que você excluiu esse grande Deus primordial para acreditar
em algo que foi criado por ele. Adorar a criatura acima do Criador. Outra coisa que o celta fazia, que era mal visto, era o quê? O hábito de adorar ancestrais da própria família, ou seja, gente desencarnada, iguais a ele. E aí Paulo olhou e falou, poxa, se você está fazendo uma pintura no seu corpo, chamando isso aí é pior ainda, porque o outro pelo menos era um agente do grande Deus primordial, e esse desencarnado aí, de repente para você era um homem de guerra, muito bem valorizado no teu povo, mas nota, ele não está nem acima de você, igual a você. Viveu e morreu batalhando. Você está colocando ele acima de Deus, e isso foi condenado por Paulo. E quando Paulo condenou isto, ele deixou bem claro, o seu corpo é um santuário, e você deveria cuidar de não corrompê-lo. No sentido literal é assim, olha, uma tatuagem ornamental para enfeitar é até plausível, você poderia usar e ainda assim ser adepto dessas práticas. Não ia te dar problema nenhum. Agora, uma tatuagem ritualística vai te dar problema. Porque a hora que você for praticar, vai dar embate entre o que você tem e aquilo que nós acreditamos. Fica a dica. Então, notem que tem duas coisas importantes para nós entendermos. E mais outro mal entendido para nós desfazermos, que nem foi o caso da suástica e a teosofia, que nós encerramos. Fique de uma vez por todas entendido que se você é de uma igreja cristã e usa a barba bem feita, né, aquela barba sem pelo nenhum, e o cabelo curto, em verdade, você está simbolizando mais uma prática romana lá dos católicos do que evangélica em si. Porque foi o romano que questionou quanto a isso. Se na sua religião o homem só pode usar calça e a mulher só pode usar saia, você está mantendo uma tradição celta, pagã inclusive. Porque depois que viraram iniciados, todos sabemos que entrou os quilts, saiotes, o tartan, indicando de que família você é, de que clã você é. Fica a dica. Desfaça esses maus entendidos. E lógico, entenda de uma vez por todas que independente da forma como você se veste, independente do seu penteado, do seu cabelo ser comprido ou ser curto, da sua barba ser grande ou não ter barba nenhuma,